Esse estudo me foi proposto por um amigo há mais ou menos uns 2 anos atrás, e quando ele me fez a proposta de fazer um estudo sobre Deus, a minha primeira reação foi claro que não faria. Tamanho a profundidade desse tema, o nosso desconhecimento dele. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça até que eu entendi por que eu estava fugindo do tema. À medida que eu não aceitei o estudo, mas fui lá estudar por conta própria. E o Kardec, claro, com a sua fantástica capacidade de argumentação, ele foi me mostrando o que vem me fazendo não conversar sobre, não aprofundar os estudos sobre. E o convite desse amigo também estava relacionado ao seguinte. Agora em janeiro, finalizou, dia 6 de janeiro, está até ali a data, as comemorações relacionadas aos 150 anos de publicação do livro A Gênese, segundo o Espiritismo. E ele fez o convite de falar sobre Deus, primeiro pelo ano comemorativo da obra, e segundo pela importância do tema. Ele selecionou alguns temas. E aí, antes de começar a conversar sobre Deus, propriamente dito, nós vamos falar um pouquinho da obra Gênese. É o último livro publicado por Allan Kardec. Dentro das obras fundamentais, Kardec veio com 4 obras que a gente conhece: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e por último o livro A Gênese. E muitas vezes nós vamos interpretar no título A Gênese que esse não é um livro para qualquer um de nós. Isso é um livro mais científico, é para quem está mais estudado, o que não é verdade. Tá? Nós temos cada vez mais entendido que o Espiritismo, ele solicita de nós um estudo, mas não é um estudo acadêmico. É um estudo de abertura dos nossos corações. É um estudo de procura de quem tem fome e sede de justiça. Não é um estudo de diploma. O Espiritismo propõe outra coisa. Como a nossa fé é tida fé raciocinada, o Consolador prometido, ele pede que, se é fé raciocinada, é preciso jogar luz a esse raciocínio, a essa afetividade. E, particularmente, eu compartilho que, para mim, a obra mais difícil é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ali fala da tratativa moral do Cristo. E uma das partes de conhecer a tratativa moral é aplicar. Então a gente ainda está no caminho progressivo. A Gênese, ela só pede para a gente atenção. E principalmente uma outra questão que a gente acha muito bacana, que a gente vai ler aqui só a introdução, da obra. Qual que é o objetivo então dessa obra? O que o Kardec publicou, e principalmente o último livro publicado por ele, o livro A Gênese. O objetivo da obra, olha o que ele nos fala. Esta nova obra é mais um passo dado ao terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Isso é fantástico. Primeiro, porque Kardec já tinha ali anos de publicação da Revista Espírita, o livro que é o Espiritismo, e uma série de fundamentos filosóficos e científicos até chegar nessa obra. Talvez essa seja a obra de maior maturidade da doutrina espírita, onde o Kardec já tinha jogado para todos os pensadores ali daquela época que se preocupavam com a religião e com a filosofia, para debater os temas centrais. Quando ele vai falar que essa obra é mais um passo dado no terreno das consequências e aplicações, o Espiritismo não é simplesmente para arrefecer o nosso raciocínio. O objetivo do Espiritismo é impactar a intimidade, trazendo consequências positivas. A obra mais madura, o Kardec coloca no primeiro parágrafo dela exatamente essas palavras. É mais um passo dado. Conforme seu título indica, tem ela por objeto de estudo 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados. E aí uma outra marca do Kardec e do Espiritismo, que talvez a gente esteja deixando um pouco de lado, por uma pretensa ideia de que a gente não pode divergir.
Se o livro Evangelho segundo o Espiritismo comunga com a maioria das religiões, porque ele vai falar sobre as tratativas morais do Cristo, então são as pontes, há pouca divergência nas interpretações morais dos ensinos do Cristo, aqui o Kardec vai abordar o que até nesse momento é interpretado de forma diversa, ou seja, diferente. E aí fica um convite. Se nós somos espíritas, essa é uma obra para os espíritas conhecerem. Porque esse é um ponto que o espiritismo vai interpretar de forma diferente. O quê? A origem das coisas, a Gênese. Aí embaixo, né? Os milagres, o que é tido como milagre. E as predições, premonições, aquilo que é posto como futuro da humanidade. 3 temas centrais que o Espiritismo vai fazer uma proposta. Kardec está falando que ele vai fazer uma proposta diferente. Divergir é diferente de brigar. Kardec divergia porque ele via em outros parâmetros filosóficos e científicos lacunas, fragilidades, que precisavam ser avançados. E foi uma das coisas que me convenceu a apresentar esse estudo. Mais para frente a gente vai falar. Quando ele vai falar sobre o que significa interpretar Deus de uma forma mais vaga, mais vazia. Quais são as consequências disso, né? Então essa é uma obra, gente, para nós. Está completando 150 anos. E é algo que para nós que temos a fé espírita, precisamos ir para esses pontos, podendo ler um pouquinho, compreendê-lo. Porque o que nos traz aqui toda quarta, ou num grupo de estudo, é porque o Espiritismo tem de alguma forma contribuído para nós. Tem calado alguns anseios, tem esclarecido algumas dúvidas, tem confortado alguns corações, tem nos conduzido aí a algum tipo de atitude distinta que até aqui a gente não tinha encontrado. Eis aí uma obra que avança significativamente nesse processo nosso, dentro das lentes que o Espiritismo nos proporciona. Queria chamar a atenção só para isso, e aí agora a gente vai para o estudo propriamente dito. Deus, a gente colocou entre parênteses a palavra Pai, lembrando que o Cristo não foi o primeiro a chamar Deus de Pai. No Antigo Testamento, vários profetas chamaram Deus de Pai. No entanto, o Cristo foi aquele que trouxe como carinho, como alguém presente, Pai como uma figura que cuida, que protege, que encaminha. O Cristo ele alerta sobre isso. Então não é um Deus lá de longe, não. É um Deus próximo, é Deus Pai. É a primeira questão que o Espiritismo vai propor para a gente. E quando a gente foi desafiado a fazer esse estudo, a gente foi entender, por exemplo, no primeiro livro, quando nasce o Espiritismo, que é a publicação do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira, o Kardec propõe refletir sobre o quê? Sobre Deus. Alguma coisa tem aí. Que de minha parte eu confesso que eu estava ignorando. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? E uma série ali de perguntas e capítulos para refletir sobre o Criador. Kardec de cara já mostra para a gente que era importante, primeiro, trazer Deus para as nossas reflexões e para o nosso coração. E segundo, que era preciso entender Ele para compreender também algumas máximas relacionadas ao cristianismo e também a essa nova doutrina apresentada por ele. No livro A Gênese, que é a principal fonte de pesquisa nossa, Kardec vai trabalhar o tema logo no 2º capítulo. Por que no primeiro? O que ele trabalha no primeiro? Ele vai falar como que foi a codificação, né? Caráter da revelação espírita. Vai falar como que foi essa codificação, quais são os critérios, o que ele utilizou. Mas o primeiro tema proposto mesmo, também no livro A Gênese, que aí já é o último e o mais maduro, no capítulo 2 ele vai falar sobre Deus. Interessante o seguinte, o Kardec e o Espiritismo tem uma característica significativa, que é conversar com as filosofias. De forma aberta, de forma muito clara. E no senso comum, muitas vezes a gente interpreta filósofo, ateísmo.
talvez nenhum outro ramo do conhecimento tenha produzido mais escritos e estudos do que a filosofia. E para nossa surpresa, quanto mais materialista era, mais se escrevia sobre Deus. E uma das questões que a filosofia nos convida a interpretar é o seguinte: pensarmos sobre o Deus que transcende a humanidade, o Deus transcendente, e o Deus criado pelos homens. Então, o Deus criador, transcendente, e quase que um Deus criatura, que é o Deus, a imagem e semelhança do homem. O Kardec e o Espiritismo vai para o Deus transcendente, o Deus criador. Nós, imagem e semelhança dele. A gente está citando isso porque, em termos de cultura religiosa, ainda em alguns aspectos colocamos atributos humanos para o Pai, para o Criador. E isso fez diferença na maioria dos dogmas que nós colocamos como centralidade para as nossas vivências, interpretação desse Criador. Então, Kardec, em comum acordo com a maioria dos autores da filosofia, vai conversar conosco sobre esse Deus que transcende, está acima. Limitados somos nós, ele é o ilimitado. E aí, um apóstolo muito atuante, talvez sem ele não estaríamos aqui reunidos nem em nome do cristianismo, que é Paulo de Tarso. Logo no final do Livro dos Espíritos, ele vai falar o seguinte: é a pergunta número 1009, no quarto livro, onde vai fazer as reflexões sobre o futuro, sobre as consolações, sobre os gozos que os espíritos vão ter. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Gravitar já tem uma interpretação diferente, não é ser um. A partir do momento que a gente atingir a perfeição, nós e Deus vamos ser a mesma coisa, não. Gravitar é estar em torno. Eis o objetivo da humanidade. É o fim. Hein? Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: justiça, amor e ciência. Ciência aqui no sentido de conhecimento. Tá? 3 coisas lhe são opostas, contrárias: ignorância, ódio e injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade que mentis a esses princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus. Olha que interessante. 3 coisas necessárias, 3 coisas opostas para a compreensão de Deus. E Paulo diz que na intimidade, ele nem está falando ali em coletividade, não. Nós mentimos sobre justiça. Mentimos em que sentido? Eu estou vendo que é injusto, mas está me beneficiando. Deixa passar. Não é bem assim. O caso lá que nos deixou envergonhado quando um amigo nos solicitou o estudo. Ignorância. Ignorar a Deus é algo que nos afasta de gravitar mais próximo a Ele. E o ódio, que é esse sentimento que a vida vem e tem uma tempestade. Em geral, a gente se revolta contra, porque nós consideramos injustiça. Então, Paulo ele já faz essa proposta. A nossa finalidade é gravitar junto a Deus. E aí a gente precisa avançar nesses aspectos relacionados à justiça, a amá-lo e a compreendê-lo de forma mais clara. Logo no Livro dos Espíritos e no livro A Gênese, primeira questão lá que vai ser trabalhada é sobre a existência de Deus. Nós não vamos ficar aqui muito conversando sobre isso. Mas as primeiras perguntas do Livro dos Espíritos e logo no primeiro item do livro A Gênese, um dos aspectos que de uma certa forma traz para a gente sobre a existência de Deus é que não existe catalogado na humanidade nenhuma civilização
desde as mais antigas, mais remotas até a atualidade, que fosse completamente ateia. Sempre há algum registro de uma crença em algo superior. Eis uma das hipóteses históricas da existência de Deus. Não há, historicamente, um registro de uma sociedade, uma civilização completamente ateia. Há sempre esse debate de existir ou não existir, e sempre uma ideia de que há algo acima. Até que a ciência estuda, né? Eu vou procurar entender os fenômenos científicos. Eu entendo esse fenômeno e descubro que tem outra causa. Entendo esse fenômeno e descubro que tem outra causa. E aí a gente vai. Muitas vezes a ciência não vai dar o nome de Deus, vai dar outro nome. Mas na verdade está descobrindo aí a dinâmica de como que Deus se mostra. E aí uma das coisas de cara que a gente vai apresentar é isso. O livro ele vai ter 4 itens: existência de Deus, a natureza divina, a providência e a visão de Deus, a visão que nós temos dele. Seguindo essa sequência. A gente vai ficar muito aqui na natureza, tá? Não dá para trabalhar tudo. Dentro da ideia da existência de Deus, aquilo que a gente já propôs, e uma questão que o Kardec apresenta: Deus não se mostra como um todo, mas ele se revela pelas suas obras. A ideia de causalidade e efeito. No mínimo, se tivermos a humildade, à medida que vamos investigando os fatos da existência, da vida, ou mesmo a dinâmica da natureza, chega em algum momento que a gente não compreende como é que aconteceu isso. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para não acontecer e de repente aconteceu. Aí a gente, tem alguma coisa, alguma força atuante para além do que eu estou conseguindo compreender. Às vezes, mais para frente, eu entendo como que ele se revelou. Tem coisas que aconteceram comigo, 15 anos atrás, que eu não entendia de jeito nenhum. Hoje eu olho para trás e falo, então foi por isso. Se eu tivesse acesso, há 15 anos atrás, ao que eu tenho hoje, provavelmente não ia dar certo. Provavelmente eu tomaria outro caminho. Enfim. Deus vai se revelando na própria natureza, nas próprias circunstâncias da vida, seja na abundância, seja na escassez. Então, o Kardec ele já vai propor para a gente que esse ato de conhecer a Deus precisa de olhos de ver, ouvidos de ouvir, aquilo que o Cristo nos convocou. É algo intuitivo, não é palpável. Eu vou tendo essa abertura para compreender que alguns fatos, inclusive os fatos mais tristes, mas esse talvez seja mais difícil ainda para nós. Na abundância a gente vê Deus para todo lado. Quando o mundo está conspirando a nosso favor, a gente respira, olha uma paisagem bonita, nossa, só pode ser Deus, né? Mas que seja, já é um caminho possível de comunhão com esse Criador que está presente em nossa existência. Mas o Kardec ele é inquieto e as perguntas dele são impressionantes. Logo na 10, olha o que o Kardec, pergunta 10, hein? 10ª pergunta do Kardec, a falange da verdade. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Estão falando de 1857, onde vários debates haviam se tratado sobre a existência ou não de Deus. Tá, eu creio que ele existe. Agora, é possível o homem aqui no sentido encarnado, compreender a natureza íntima de Deus? Nós compreendemos a nossa natureza íntima, já, de forma plena. O Kardec está perguntando se é possível compreender a natureza íntima de Deus. Aí eles vão lá e respondem para a gente. Não. Então acabou o estudo. Vamos parar por aqui, né? Se não dá, então o que nós estamos fazendo aqui? Falta-lhe para isso um sentido. Então ele está falando não, mas nunca. Kardec está perguntando, agora é possível o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta um sentido. Aí o codificador segue. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade?
Então tá, eu aceitei a resposta, falta sentido. E não dá nem para discordar disso, né? Mas um dia será possível? Um dia eu compreenderei a divindade? Porque se a doutrina espírita é uma doutrina que é um motor para a gente, ela convoca a gente para frente, para seguir. Se essa questão me inquieta, hoje não dá. Mas tá, mas o que eu tenho que fazer? Como que eu vou fazer para chegar lá? Vai ser possível? Porque senão eu não vou nem gastar energia com isso. Ao mesmo tempo, dependendo da resposta, eu não posso ser indiferente. Então eles vão lá e respondem. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Então, se na pergunta 10 a gente dá uma desanimada, na pergunta 11, o que deve ser compreender e ver Deus? Imagina o estado íntimo desses espíritos que conquistaram esse direito. Imagina a plenitude, a alegria. Pensar no melhor momento da nossa existência atual. A maior alegria que nós tivemos. Pensa isso 24 horas por dia. É o que a doutrina está convocando. Hoje não é possível. Um dia será. O que falta? Tiver o espírito obscurecido pela matéria, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, quando ele não mais estiver, obscurecido. Mais para frente a gente vai... O que o Espiritismo fala sobre isso? Tá? Então a natureza divina. Aí já é da Gênesis, tá? São recortes aqui da Gênesis, do livro A Gênesis. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. O que é a completa depuração do espírito? Quando tivermos atingido essa completa depuração do espírito, que estágio a gente vai ter atingido? Seremos espíritos puros. Espíritos puros. Se um dia será, significa que a gente está gravitando para esse fim, para essa finalidade. Essa é, o Divaldo gosta de falar, inexorável. A lei do progresso é inexorável. Então por que dói tanto? Porque a gente está segurando, a marcha é para frente e a gente quer ficar por aqui. Por isso que dói. Porque se a gente seguir esse fluxo, se a gente entrar mesmo no fluxo das leis de Deus, as coisas começam a acontecer com mais leveza. Então o que a doutrina espírita está falando é: os espíritos puros compreendem e veem a Deus. Na Revista Espírita de 1866, Kardec faz uma pergunta para vários espíritos da Falange da Verdade. Lacordaire, São Luís, Santo Agostinho. Pergunta assim: quem são os Messias? No plural. Jesus é o Messias, não é? Esses espíritos vão responder assim: são os Cristos que atingiram o grau supremo da depuração do espírito. São espíritos puros. Eles vão interpretar o seguinte: que Cristo é um estado espiritual. Atingiu um estado espiritual. Dentro dos Cristos, aqueles que estão no cume, ou seja, dentro deles tem os mais evoluídos e os menos. Eles cumprem ordens diretas de Deus. Olha que fantástico. Por isso que muito tempo nós confundimos Jesus com Deus. Ele não disse: eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele está cumprindo a ordem de Deus. No livro A Gênesis mesmo, lá de Moisés, do Antigo Testamento. E Deus diz: faça-se a luz. E a luz se fez. Quem que cumpre a ordem de Deus na terra? Os Cristos. Jesus. E toda a sua equipe. Não é que Deus diz: faça-se a luz, e a luz se fez. A vontade de Deus é a luz na terra. Quem que vai operar isso? Os Cristos. Jesus, que está no leme. Então a convocação para compreender melhor a Deus, quanto mais depurar meu espírito, mais eu vou ver as revelações de Deus nas suas obras.
mais eu vou ter essa sensação gostosa, prazerosa, aliviante e de muito fluxo de amor, de compreendê-lo. Aí foi caindo a ficha para mim. Opa, por que eu estou fugindo disso, né? Por que eu estou fugindo desse estudo? Mas se não pode penetrar na essência de Deus, o homem, desde que aceite como premissa a sua existência, acho que é o nosso caso, pode pelo raciocínio chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, porquanto, vendo que ele absolutamente não pode ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Olha a humildade do Kardec. Eu não sou capaz de compreender a natureza íntima de Deus, mas os seus atributos, com o meu raciocínio, eu posso. Por exemplo, se eu acho que o que aconteceu na minha vida é injusto, mas eu acredito num Deus perfeito, como é que eu resolvo isso? Opa, um atributo de Deus é a perfeição suprema. Ah, então eu vou pedir ajuda a esse Deus para entender por que aconteceu. Significa que eu não vou sofrer, que eu não vou chorar, que eu não vou sentir, que eu não vou machucar? Não. Eu vou machucar, vai doer, vou sofrer. Só que significa que eu vou convocar Deus para me ajudar a sair daí. E não repulsá-lo. E não afastá-lo. Pelo que ele precisa ser para ser Deus, eu vou repulsando aquilo que não dá mais. Num período de infância nossa, a gente jogava para ele um Deus colérico, raivoso, parcial. Aí vem, para mim, o que foi significativo no sentido de compreensão mesmo. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, olha a palavra que o Kardec usa, impossível seria compreender-se a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas. E é por não se terem reportado a isso, ou seja, os atributos lá de Deus, como ao farol capaz de orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. É o Kardec falando. Não sou eu. As que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses. As que não lhe atribuíram soberana bondade fizeram dele um Deus cioso, colérico, parcial e vingativo. Kardec está dizendo que um dos motivos de termos desviado várias vezes da rota, coletivamente, é porque não tivemos a prudência, a vontade e a abertura de compreender os atributos de Deus transcendente. O Deus, à imagem e semelhança do homem, é um Deus para arrefecer as nossas vontades. E aí o Cristo finaliza o Pai Nosso como? Seja feita a tua vontade. E esse é o Deus transcendente que o cristianismo nos convoca a aceitar. Só que o Kardec fala que isso não é qualquer coisa. Em termos coletivos, isso nos fez desviar. E dá para a gente tentar entender que individualmente isso também tem uma proporção de um desvio individual. Se eu acredito num Deus parcial, isso de alguma forma vai fazer a minha conduta desviar. Se eu acredito num Deus injusto, isso de alguma forma vai me proporcionar um terreno de injustiça e de naturalidade dessas injustiças. É isso que talvez eu estava fugindo desse estudo. Tentar compreender os atributos da divindade significa tentar compreender as nossas ações no mundo. Como que eu me relaciono com o outro, como que eu me relaciono com a minha profissão, como que eu me relaciono na fé que eu professo, e assim sucessivamente. E eis aí a carapuça serviu, e a gente convoca a todos nós a cada vez mais trazermos esse Deus Pai para a nossa compreensão. Porque durante muito tempo acreditamos. Primeiro vem o avanço moral e depois o intelectual. O Espiritismo e o Cristo deixam muito claro. Primeiro avanço intelectual, depois moral. Nessa hora. Uma das perguntas do Livro dos Espíritos, que me faltou agora aqui o número, fala assim. E o próprio Cristo também. Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Por quê? Porque o bem tem que ser consciente. O bem não é algo aleatório, sem querer, não. Eu estou fazendo bem porque eu quero. Porque eu entendi que isso é melhor para todos e também para mim. Conhecer, sentir, vivenciar. Então a gente vai para a parte de tentar conhecer um pouquinho melhor esses atributos de Deus. Atributos da divindade, tem vários, né? Mas a gente vai propor aqui 7 atributos. Vai falar um pouquinho, dando mais ênfase para alguns ali. Não é simples, não é fácil, mas essas são as nossas primeiras aproximações. E assim, eu sou muito grato ao que eu consegui extrair dentro daquilo que a Falange da Verdade, o Kardec e alguns filósofos ateus escreveram sobre esse Deus transcendente aí. Deus, inteligência suprema, Deus eterno, Deus imutável, Deus imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Primeiro Deus, inteligência suprema. Se é pelo raciocínio que a gente está começando, apesar de não ser possível separar sensação, sentimento, afetividade de raciocínio, está tudo junto. Mas se é pelo raciocínio, o primeiro ato de humildade de um crente, de um temente a Deus, é compreendê-lo como inteligência suprema. Não é à toa que Sócrates, em uma de suas últimas falas, enquanto encarnado, é aquela que tudo sei que nada sei. Ele foi desafiado na época dele, que eles falavam que ele era o mais inteligente da sua época, no contexto em que ele estava. E ele não aceitava isso. E ele foi procurar várias pessoas da sua contemporaneidade que tinham grande destaque em suas áreas de conhecimento. Ele foi lá investigar mesmo. Não era qualquer questão para ele. E o que ele descobriu? Qual que era a fragilidade? Que aquelas pessoas achavam saber mais do que sabiam. Qual que era a grande sabedoria que ele descobriu em si? Que cada passo que ele dava, mais desconhecido das coisas da terra, do mundo e de Deus, ele tinha. Ato de humildade. A ciência não está agora falando em multi-universos? Cada vez que a gente avança, parece que um véu descortina que tem mais desconhecido ainda. Isso para o campo nosso, particular também. Às vezes eu sou muito bom em um aspecto, mas em outros tantos. E é por isso que a gente está inserido numa sociedade diversa, porque cada um vai contribuir em uma parte. Ter esse ato de humildade ante as questões da vida, compreendendo que essa inteligência suprema só deixa acontecer aquilo que é para o nosso burilamento, vai respeitar o nosso livre-arbítrio. E aí uma das coisas que talvez eu não chegue ali, sobre a providência divina. Como é que eu aceito livre-arbítrio e providência divina? O que é determinado e o que é do meu ramo de escolha? Dentro das nossas escolhas, à medida que a gente escolhe, Deus proporciona o melhor como opção. Deus abriu 1000 portas aqui e uma que não era para eu ir, mas eu fui por ela. Ele vai abrir outras 1000 portas ótimas. E assim vai a providência, sempre atuando para o melhor para nós. Porque Ele é a inteligência suprema. O leque de opções é sempre o melhor. Inclusive o que eu optei, entre aspas, equivocadamente. Porque ali vai me gerar um desconforto, um sofrimento, que talvez me faça acordar. Então a bondade de Deus é infinita, respeitando o nosso livre-arbítrio, porque não vai perder tempo em julgar. Isso é conosco. Mas você viu o que a fulana fez? Mas você viu o que o fulano falou? Isso é pra gente. Deus não está preocupado com isso não. Ele vai respeitar o que você falou, o que você fez, o que você machucou. E abrir 1000 leques de opção para você compreender que esse não seria o melhor caminho. Essa é a inteligência suprema. Deus é eterno. Esse aí me deu pano para manga. Como é que nós que somos limitados, de uma certa forma não, somos temporais. Em que sentido? Nós tivemos início. Como é que nós vamos compreender alguma coisa que não teve início e não terá fim?
Como é que o limitado compreende o ilimitado? Como é que eu vou entender a eternidade, meu Deus do céu? Herculano Pires, um livro... meu Deus, surgiu. Sobre o tempo. Ele vai falar sobre a eternidade de uma forma muito bacana. Ele vai falar que tempo é lugar. Tempo é lugar. Vamos fazer uma outra analogia. Essa mesa e essa toalha. Se nós tentarmos compreender o tempo aqui, a toalha é o tempo. E a mesa, que é o suporte, é o que está fora do tempo. Seria o eterno. Primeira questão difícil para a gente entender. Eternidade significa fora do tempo. Esse tempo é uma referência humana, não divina. Ainda está muito subjetivo, não está? Está muito subjetivo. Porque a gente, tudo é tempo. O relógio ali ele vai dar 60 minutos, é uma hora. 24 horas vai passar um dia, 365 ou 66, vai passar um ano. A gente está marcado pelo tempo. Ainda bem, a gente vai entender por quê. Ainda bem. Então, como que eu entendo algo fora do tempo? Vamos então para o lado da afetividade. Pensa numa pessoa que você ama muito e tem muito tempo que não vê. Um tempão. É uma pessoa assim que faz seu coração acelerar, se sentir melhor. Agora são 20 para as 9. Essa pessoa liga, fala assim, tudo bem? Tudo bom, Ângela? Amanhã, 3 horas, estou chegando aí, a gente pode se encontrar? Claro, vamos sim, estou com uma saudade imensa. Desligou. De hoje, 20 para as 9, até amanhã, 3 horas, vai passar rápido ou devagar o tempo? Mas não mudou, continua ali, cronologicamente, 60 segundos, 60 minutos, 24 horas. Opa, então tem algo fora do tempo. O Herculano Pires fala que tempo é presença. Chega amanhã, 2h30, e não chega 3 horas, de jeito nenhum. Parece que passou uma semana, mas não passou essas horas de espera. Enfim, chegou. A pessoa chegou, a gente abraça, mostra a nossa saudade, vamos conversar. Tudo bem, olha, mas eu tenho que voltar 8 horas da noite. De 3 às 8 vai passar devagar ou rápido? Rápido. Mas o tempo é o mesmo. Só que a nossa presença naquele momento é diferente. E um momento agradável passa sem perceber. O momento desagradável é uma eternidade. A ideia de fogo eterno. O André Luiz não ficou 8 anos lá até entender que ele estava no umbral e lembrar de fazer uma prece? Ele não tem essa cronologia. Mas aquilo foi uma eternidade para ele. Opa, então eternidade é presença. E a presença de Deus é esse momento de 3 horas às 9, com a pessoa que a gente mais ama. É essa alegria, esse entusiasmo que nos faz sair do tempo. Não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Tem presença. A eternidade de Deus é a presença dele o tempo todo junto a nós. Esse é o Pai, que não está lá, está aqui. Está aqui. Essa é a eternidade de Deus. Essa é a doutrina consoladora. Esse é o Cristo que nos vem trazer um Pai de amor. Aquilo que há de melhor. Quando a gente sai do tempo para viver algo de bom, eu estou entendendo a presença de Deus na minha vida. A gente precisa dar o pulo para o gato que quando a gente sai do tempo, naqueles dias tortuosos, tempestuosos, que Deus também está presente. Na abundância, a gente vê Deus em todos os lugares. No vale, a gente olha para cá e não enxerga. Olha para lá e não enxerga. Para onde que eu tenho que olhar? Aqui. Na escassez, Deus está costurando dentro, não fora. A gente está procurando no lugar errado. Essa é a eternidade do Criador. São aproximações, é claro que é muito mais do que isso. Mas saber que Deus é presença o tempo todo na nossa vida
penso que é algo que nos conforta, que nos consola e que nos ativa para frente. Essa é a ideia de conhecer um pouco dos atributos do Pai. Imutável. Essa então, tudo na vida é mudança. Tudo. Eu nasço careca, cresce cabelo. Eu fico mais velho, o cabelo cai. Eu nasço pequeno, vou crescendo. Chega um momento da vida que a gente volta a diminuir um pouquinho de novo. Tudo é mudança. Estou magrinho, engordo um pouquinho. Estou mais gordinho, engordo mais. Tudo é mudança. Tudo. Não é? Como é que o que é mudança pura vai entender o que é imutável? Primeiro, qualquer tipo de mudança possível de Deus geraria um caos total. Imagina se as leis de Deus mudassem. Imagina que caos que seria. É um caos não mudando, né? Até a gente compreender isso tudo, essa dinâmica, e entrar nesse fluxo eterno do amor de Deus. Agora, o que é imutável em nós? A mudança. Eis aí um fato imutável. E aí, essa é a boa notícia. Por quê? Pensa naquilo que há de pior em você. Tem dias contados. Vai perecer como um dia a parte material dessa casa vai perecer. Nossa, então aquele machucado que eu fiz um dia na pessoa que eu tanto amo, um dia vai perecer? Vai. Tem dias contados. E a virtude que eu angariei? Essa está na eternidade de Deus. É a parte boa. Não passa. Essa é a parte imutável. Ela só burila. Ela só melhora. Mudar, não. Eis aí o diálogo que o Paulo de Tarso fala para a gente travar o bom combate. Deixar o homem velho, que venha o homem novo. Mas passou um tempinho, esse que era novo já está ficando para trás. E eis aí a sucessão do progresso que a espiritualidade nos propõe. Para a nossa melhoria. Ainda bem que mudamos. Ainda bem que não acreditamos mais na síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Pelo amor de Deus, né? Espíritas não podem acreditar nisso. Já estou muito velho para mudar. Como assim? Está se confundindo com o corpo. O corpo tem idade. E o espírito não. Consegui mudar no último dia da minha existência, meu filho Glória. Porque na eternidade, na erraticidade ia ser mais difícil para você mudar. Você mudou no último dia? Ótimo. Excelente. Já vai abrir outro leque de opções para a gente. A imutabilidade de Deus está relacionado à sua inteligência e à sua bondade. Se ele mudasse, algo estaria diferente. Isso estava lá no Antigo Testamento. A gente vai trazer só um trechinho, só para a gente compreender. Rapidinho. Deus imutável, né? Está em Malaquias, livro de Malaquias. É como se fosse Deus falando para os seus servos. Eu, o Senhor, eu não mudei. Absolutamente. Vós, porém, não cessais de ser filho de Jacó. Desde os tempos de vossos pais, vós vos afastais do meu preceito e não os observai. Voltai para mim. Gravitar em torno dele. Deus está convocando a gente o tempo todo. Por que ele está falando, eu não mudei? Porque nós colocávamos atributos humanos no divino. Acontecia alguma coisa, um povo era dizimado, uma região era massacrada. Ah, esse Deus é vingativo, está vingando. Ele era bom com a gente, agora é ruim. Eu não mudei. Vós afastais dos meus preceitos. Voltai para mim. Esse é o imutável. Se nós somos mudança, e outro ranço religioso que a gente precisa demais deixar para trás. O Cristo veio para os pobres estropiados do mundo. Não veio para os sãos, porque quem é são não precisa de remédio. E quando a gente está em erro, como é que a gente foi ensinado? Não, tá em pecado? Não tem coragem nem de fazer oração. É o contrário. É o momento que a gente mais precisa. Se ligar a Ele, se ligar ao Cristo. Ele veio para a gente. De nossa parte, não somos espíritas, de minha parte, né? Por merecimento, mas é por necessidade. Necessidade. Sendo espírita, eu sou assim, você imagina se eu não fosse. Quando eu brigo, eu falo assim. Eu falo, agradece que eu sou cristão. Se eu não fosse, estava pior. Né?
Não é assim? É verdade. Só que a gente acha que tem que ter um puritanismo que não nos compete hoje. Olha, eu ainda me comprazo nisso. Eu não posso ter mais orgulho disso. Aceitar que isso tem que mudar. Mas vai passar 50 anos, eu vou tropeçar às vezes na mesma pedra. Mas às vezes vai ser um tropeço menor. E ninguém volta vai ver. Só você e Deus. Porque você fica, sei lá, 10 anos sem cometer aquele erro. Errou, a pessoa fala, não, tá vendo? Não mudou nada. Pô, já consegui 10 anos, antes era todo dia. Quem sabe daqui a mais 10 eu vou errar de novo. Já melhorou muito. Comunhão com Deus, com esse imutável. Desde lá de Malaquias, Antigo Testamento. Imaterial também é algo um pouco delicado de compreender. Uma vez que a gente só vê, sente, os nossos sentidos praticamente são escravos daquilo que é tangível, né? Nós somos mais próximos de Tomé, precisa de tocar para crer. Então, o Livro dos Espíritos vai falar que existem 3 elementos: Deus, Espírito e matéria. Matéria a gente está começando a conhecer um pouco melhor agora. Espírito, talvez um pouco melhor na sua relação com a matéria. E essa imaterialidade plena de Deus é difícil. Um exercício possível também, na área da afetividade, a gente pode tentar de alguma forma mensurar o que é esse imaterial de Deus. Muitas vezes, quando a gente vai falar de Deus, eu estou com a minha pequena lá, é difícil demais. Como que você vai... Não, antes eu via Deus, né, um velho barbudo, com cajado. Agora não, agora eu sei, quando eu penso em Deus, eu vejo, né, uma energia de luz num canto do universo. Olha eu colocando Deus num canto. Energia é matéria, não dá. Então como que é? Tenta explicar, para quem aqui tem filho, tenta explicar como que é o amor que você sente pelo seu filho. Pela sua mãe. Pelo seu cachorro. Hoje, né, cachorro a gente ama tanto aí, os animaizinhos. Como é que eu explico isso materialmente falando? Isso é tangível, é palpável? Isso é imaterial. Imaterial. Não tem como. Então tentar explicar a forma de Deus, vamos fugir disso. Ele é isso que é sentido sem ser explicado, sem ser tocado. É uma compreensão muito sutil. É essa relação que não é possível palpar. Escapa, transcende o raciocínio. É preciso ter abertura para aceitar. E mais do que isso, de alguma forma, nesses espaços sentir. Quando eu estou tendo esse sentimento de amor por quem quer que seja, eu estou vivendo a imaterialidade de Deus. Eu estou me relacionando, vivendo não, me relacionando com essa imaterialidade de Deus. Aquilo que não é nem espírito nem matéria. É o melhor e o mais sublime dos sentimentos. O Deus único. Não vou ficar muito aqui no Deus único não, porque pra gente, né, tá resolvido. Se tivesse outro Deus, um dos dois já não era Deus, porque teria algum ponto frágil, algum ponto falho. Onipotente é o poder pleno de Deus, essa ideia de entrega. Muitas das nossas dores é porque eu estou segurando aquilo que não é para eu segurar. Porque eu não estou acreditando no poder de Deus. A vida está falando para soltar, mas, meu Deus do céu, eu vou soltar, não é possível que vai dar errado. Acredita na onipotência, acredita no poder de Deus. Se é para soltar, solta. Outras tantas a gente solta aquilo que era para segurar. Esse é o poder de Deus. E aqui Deus soberanamente justo e bom. Essa é uma das grandes contribuições do Cristo e do Espiritismo. Em Espiritismo, a palavra justiça não aparece isolada de bondade. Justo e bom. Amor, misericórdia e justiça. No Livro dos Espíritos está lá, 10 leis morais. A única que não é sozinha. A lei de amor, justiça e bondade. Atributos de Deus. O que não é sozinho? Justiça e amor. O Deus, a nossa imagem e semelhança, era justiça e vingança. O Deus transcendente é justiça e amor, e bondade. Suprema bondade. Aí essa nossa relação de amor com Ele. No Novo Testamento a gente só trouxe 2 trechos.
de Marcos e de Lucas ali, para a gente relembrar que o Cristo já havia falado isso. Está lá um dos apóstolos perguntando assim: bom mestre, que devo fazer para ganhar a herança da vida eterna? O Cristo responde: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão só Deus. Conheces os mandamentos? Aí é outro estudo, né? Que ele está respondendo lá a interrogação. Mas o Cristo fala assim: bondade suprema, só Deus. Já falava conosco. Em Lucas: que pai entre vós, se um filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Se vós, pois, que são maus, olha só, hein, Jesus está chamando a gente de mal. Como assim? Não é isso, né? Não é maldade de malícia, de trevoroso, não é isso. Mas se vós que são maus, têm fraquezas, fragilidades, saber dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Se a quem nós amamos, a gente sempre oferece o melhor e muitas vezes tiramos do nosso, nos prejudicamos para isso, e nós somos frágeis, falhos, ainda falíveis, mutáveis. Imagina a bondade de Deus. É isso, é só esse símbolo que o Cristo está usando com os discípulos e conosco, para compreender o que é essa justiça e bondade. Então, aquilo que aos nossos olhos humanos parecer como injusto, tem dois tipos de interpretação. Há uma injustiça, no sentido de que a humanidade escolheu um caminho de injustiça, mas há uma justiça que transcende, que é a justiça de Deus. Existe injustiça no mundo? Sim. Existe injustiçado? Não. Porque se existisse injustiçado, não existiria Deus. Aí é essa relação, que quando a gente compreende os atributos de Deus, pede para a gente não encarar mais de forma infantil os acontecimentos da vida. Significa então que eu devo deixar as injustiças acontecerem? Claro que não. Se o Paulo falou que para gravitar para Deus a gente precisa combater as injustiças, o ódio e a ignorância. Se eu estou combatendo injustiça, eu estou trabalhando para Deus, sendo ateu ou temente. Combater a injustiça é aproximar a humanidade de gravitar. A diferença é eu interpretar que Deus é injusto. Aí não. Aí para. Aí a gente tem que ter a nossa humildade de tentar compreender aonde está o ensinamento que essa lição dura da vida está nos proporcionando. Não podemos ser cômodos com as injustiças. Mas precisamos chamar Deus para compreender como que eu transformo essa injustiça em amor. Em justiça. Essa justiça que transcende. E para finalizar o nosso estudo, a gente vai trazer aqui uma reflexão do apóstolo amado, chamado apóstolo do amor, o João Evangelista, que é uma das grandes incógnitas do Evangelho, porque é o único que não morreu em sacrifício. Morreu de velhice. Isso é raridade no Novo Testamento. Ele é chamado apóstolo amado. Ele vai dizer em uma das suas cartas o seguinte: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus. Opa, parece que ele está conversando, Kardec está conversando com João. Falta-nos um sentido, qual? Amor. Quem não ama não conheceu Deus, porque Deus é amor. Se alguém disser ama a Deus e odeia seu irmão, é um mentiroso. Com efeito, quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos: aquele que ama a Deus, ama também a seu irmão. Companheiros de jornada, o exercício de compreender e ver a Deus é o exercício de aprender a amar. Que o Mestre Jesus nos conduza nessa sublime tarefa.